Então, vamos dar continuidade para entender a resolução do nosso algoritmo de ordenação, né? A gente acabou criando uma ordenação que ela vai utilizando as intercalações. Então, ela intercala os nossos trechos de código e vai ordenando. Para os nossos 9 elementos, a gente viu que a gente faz 17 chamadas, né? É bastante coisa, né? Não quer dizer que ele execute as 17, ele tem aí os pontos que ele não executa mais. Mas vamos ver o que é chamado em cada um dos trechos, né? Então, o que nós temos lá? Nós temos as nossas chamadas, esse foi o nosso array original. Então, quando a gente tem a primeira chamada do nosso método de ordenação lá no método principal, ele vai passar essa informação. Então, ele vai passar isso daqui. Ele vai fazer isso daqui de passagem, né? E aí, o que acontece? O que ele passa agora quando ele faz a quebra dele em 2, que é o primeiro caso? Então, quando ele faz essa chamada, ele vai fazer o seguinte, ele vai da posição 0 até a posição 4. Acho que não vai ficar legal. Aqui eu vou colocar logo embaixo, tá bom? Só para a gente saber. Melhor, vou colocar antes e a gente vê o que ele devolveu. Então, quando eu fiz essa chamada aqui, eu passei os elementos da posição 0, 1, 2, 3 e 4. 4 é excluso, ele não conta, então ele passou isso daqui. Esse trecho daqui foi o trecho que ele passou. Então tá lá o nosso trecho que ele passou, né? Então são a ordenação desses 4 elementos. E para o lado da direita? Para o lado da direita, ele passou isso daqui. Então, ele passou esse conjunto de dados aqui. Lembrando que ele vai da posição 4 até a posição 8, ou seja, exclui o 9, né? A mesma coisa lá em cima. Ele vai da 0 até a 3, excluindo a 4. 4 é a quantidade, né? Então, 4 menos 0, 1, 2, 3, 4. 9 menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente a quantidade que a gente teve. Então, beleza, ele fez essa chamada daqui. Vamos pegar agora e entender quando ele fez essa chamada aqui do segundo, né? Da segunda execução dele. Quando ele fez essa chamada da segunda execução, ele fez isso daqui. Ele pegou, ele passou tudo e quebrou o nosso array em uma parte. Ele passou esse array agora aqui para o 2. Então, nosso array está aqui. Ele passou esse array para o 2. Passou lá esse array para o 2, pô, ficou legal. Ele vai quebrar esse cara novamente, ele vai quebrar em 2. Vamos ver o que ele vai fazer dessa quebra, né? O que ele vai passar aqui do lado da esquerda? Do lado da esquerda, ele vai passar 2 elementos. Ele vai passar isso daqui. Então, ele vai passar essa parte. Opa. E do lado da direita, ele vai fazer a passagem dessa parte daqui. Então, ele vai passar o lado da direita desse trechinho. É isso que ele faz. Então, está aqui a resposta dele. Quando ele chama agora para passar para o terceiro, ele vem aqui e passou isso aqui para o terceiro. Passou 2 elementos. Ele vai fazer o que com esses 2 elementos? Ele vai passar novamente esse trechinho para ordenar. Só que essa ordenação, se a gente for ver, olha só o que ele vai fazer. Ele vai passar isso daqui, nesse, e no outro, ele vai passar isso daqui. Esse caso daqui, ele ordena? Então, você vai ver aqui, o 4, na verdade, ele não ordena, ele vai simplesmente pular isso daqui, e ele vai pegar e vai pular também no outro caso aqui, que é quando ele chama o 5. Então, quando ele faz a chamada aqui do 4, ele vai passar essa informação. Então, tá lá, o 4 vai ser chamado passando esse array, e esse array daqui a gente vê que ele não é feito nada, não mexe com ele. Então, essa chamada, ela não acontece realmente. Ela chama, mas ele estoura o if daqui e volta. Então, ele não faz nada com o elemento. É a nossa condição de estouro da nossa recursão, que é o chamado caso base, né? Então, lembrando que a recursão, ela tem 2 momentos. Ela tem o caso base, que é quando a nossa recursão deve de parar de ser executada, e nós temos o nosso caso recursivo, que é o caso que vai ser chamado recursivamente, ele vai se chamar várias e várias vezes. Né? Então ele chamou aqui essa versão, parou. Legal. Então quer dizer que isso aqui ele vai chamar também. Vamos pegar lá o 5. Vamos colocar aqui só para ficar o código do 5 lá, né? Ó.
Tá lá o código 5. Ele parou também. Eu peguei certo? Deixa eu ver. 2.1, tá certo. Ele pegou e vai devolver esse cara. Então, ele não executa esse trecho de código. Beleza. Aí ele voltou. Quando ele passou esses dois daqui, ele chamou o intercala. E o intercala vai intercalar isso daqui. O que o intercala vai fazer? Ele vai intercalar esse trecho de código daqui. Então, o intercala vai chamar isso daqui. O intercala vai chamar isso daqui. Quando ele chama isso daqui, ele nos devolve essa informação. Ele vai devolver o 2.1 e o 4.7. É isso que ele retorna. Ele vai retornar essa informação. Então, quando ele terminar chamar o intercala, ele vai trocar esses dois de posição. Que ele vai pegar um elemento com um elemento e tuc, vai colocar na posição correta. Não necessariamente ele troca, ele coloca na posição correta, né? Aí, ordenou. Legal, ele vai voltar. O 3, então, ele vai ter aqui a chamada, voltou. Quando ele voltou, ele devolveu isso daqui. Ele devolveu o nosso array ordenado, ó. Então, ele pegou aqueles dois que estavam trocados, né? E ele colocou na posição correta. Legal. E nesse caso daqui do 6, o que ele vai acontecer, né? Vamos ver. Vamos cair lá na sexta chamada, ó. 5, 6. Então, aqui ele passou esse array. Legal, ele passou esse array. Ele vai pegar esse cara e vai passar aqui, porque ainda é possível fazer. Então, ele vai vir, vai passar esse cara daqui. Então, ele vai passar essa parte. E nesse outro, ele vai passar a outra parte. A gente vai ver que, quando ele passa isso daqui, que ele faz essa chamada, que ele foi ali para o 7, na verdade, não aconteceu. Ele não faz nada, porque é um elemento só. Assim que também ele fizer a chamada do próximo ordena, que ele vai ali para o 8, vai acontecer o mesmo problema, né? É um elemento só, ele não faz nada. Não faz nada, legal. Então, o que acontece aqui? Ele vai pegar esse cara e vai fazer a passagem aqui para o intercala, que são os dois. Aí ele chama o intercala. Aí o intercala vai resolver da seguinte forma. Chamei a intercalação e ele vai intercalar esses caras e vai devolver arrumado. Pô, legal, ele devolveu esse trechinho aqui arrumado. Então, para quem que ele devolveu? Para o 6. Vamos lá na chamada do 6. Tá lá a chamada do 6. Esse cara daqui voltou assim. E agora, legal, ele já colocou na posição. O que ele passa para esse intercala daqui? Ele vai passar justamente esse array daqui, que são os dois trechos que nós temos ordenados, ó. A gente tem dois trechos aqui de baixo. A gente tem dois trechos ordenados. Então, ele passa esses dois trechinhos ordenados. Chamou o intercala? Perfeito, chamou o intercala. Ele vai pegar e vai ordenar esses dois trechos. Então, ele vai pegar e colocar na ordem. Obviamente, a gente viu que isso aqui já está ordenado, então não acontece as trocas. Mas ele ordenou, ele confirmou, ó, isso aqui realmente está ordenado. E aí fez isso daqui, ele vai devolver esse trecho ordenado. Para quem que ele devolve? Ele devolve aqui, ó. Esse cara daqui foi chamado lá pelo 2, ó. O 2, ele vai ter aqui a devolução desse trecho ordenado. Então, ele já ordenou esse trechinho. Você vê que ele, literalmente, ele está dividindo o nosso problema no menor possível que a gente tenha, que seja o mais fácil de ser resolvido. E assim, eu quero ordenar tudo isso. Não ordena tudo não. Divide essa metade daqui e essa metade. Pega essa metade, dá para ordenar ela? Não, ainda tem muito elemento. Divide de novo. Dá para ordenar? Não, tem muito elemento. Divide de novo. Opa, agora tem 2 elementos somente. Esse aqui eu consigo ordenar. Pego, ordeno, faço a troca, devolvo. E esse aqui já está na posição correta. E ele vai fazendo esse processo de pega, corrige, pega, corrige, pega, corrige. E depois ele pega os trechos maiores e consegue ordenar. Ele faz essas chamadas e ele vai fazendo essas arrumações. E olha ali que legal. Agora, ele vai passar esse cara daqui, que é bem maior, ó. Esse daqui, ele é literalmente bem maior. Então, aqui a gente tem um trecho que tem 5 elementos, não são 4. Como que ele faz com esse cara daqui? Ele vai lá para a nona chamada. Então, vamos lá no nono. Na nona chamada aqui, ó, ele fez o seguinte. Chamou o array passando esse cara. Do 9,
9 menos 4 são 5, total de 5 elementos, perfeito, é essa a chamada correta. E ele vai pegar esse cara daqui e vai fazer o quê? Vai chamar aqui na esquerda. Então, na esquerda, ele vai passar 2 elementos. Então, vai ser o 4, o 5 e está aqui. E na direita, ele vai passar os 3 que restaram. Então, ele vai pegar o 4.8, que é a posição 6, posição 7 e a posição 8. E ele passou. Quando ele faz essa passagem daqui, ele chama lá o 10. Então, ele vai jogar isso aqui lá para o 10. Então, jogou aqui no 10, na chamadinha 10. Chamada 10, beleza, passou, está aqui. Ele vai pegar e passar esse cara. Quando ele passa esse cara, ele vai pegar essa parte e também vai pegar essa outra parte. Fez isso daqui. Ele pegou esse cara daqui, foi lá para o 11. Tá lá o 11. Ele executa? Não, não executa. Devolve esse cara daqui. Ele pega e devolve esse cara. Então, ele devolve ele. Vai pegar esse outro cara daqui e chamar lá no 12. Vamos dar uma olhada no 12. O 12 só vai ter um elemento. Ele executa? Não, não executa. Vai devolver esse cara. Aí voltou. Então, ele vai voltar para cá. Legal, já que ele está voltando para cá, ele vai pegar isso daqui, esse conjunto, e passar aqui no intercala. Passou no intercala, o intercala vai fazer o quê? Vai devolver isso daqui ordenado. Então, ele vai devolver isso daqui dessa forma. Esse cara devolveu dessa forma, então, o 10, vou lá na chamada do 10, onde o 10 foi chamado, e ó, ele tem esse cara ordenado. Ó, ordenou. Tá ficando legal a ideia, ó. Aí ele pegou e chamou, foi lá para a 13ª chamada. Aí a gente foi lá na 13ª. Ele passou esse array aqui. Esse array agora é do 6 ao 9. 6 até o 9 é 9 menos 6, tem 3 elementos. 3 elementos, correto? Então tá certinho. Ele vai dividir, vai quebrar o nosso array. Ele vai chamar o 6 até o 7. Então ele vai pegar e fazer a chamada desse cara daqui, passando um elemento. E vai fazer a chamada do outro passando 2 elementos. Quando ele chamar esse cara passando um elemento, o que acontece? É ele mesmo, ele não faz mais nada, parou ali. Então, se você for lá no 14, ele retorna exatamente o mesmo elemento, não tem mais o que fazer, é ele mesmo. Mas e no caso do 15? No caso do 15, ele vem aqui e vai chamar o 15. Então, vamos fazer o 15. Ele vai testar o 15 passando os 2 elementos. Deixa eu só apagar, que eu acho que eu não apaguei aqui. É o 4.8. É. Ele vai passar os 2 elementos que sobraram. Legal, passou esses 2 elementos que sobraram. Ele vai pegar esse cara daqui e vai dividir o serviço de novo. Ele está literalmente dividindo o trabalho. Ele vai passar o 10 para um e depois ele vai passar o 6.7 para o outro. E aí, ó, ele passou. Esses caras vão ser executados e eles vão chamar esse caboclo daqui, o 10, vai lá para o 16. Legal, veio aqui para o 16. Aí o 16 vai fazer o quê? Nada, ele vai devolver o próprio 10, porque ele não vai mexer, simplesmente volta. E o 6.7, que é chamado aqui sozinho, ele vai lá no 17. O que ele faz? Também não faz nada, ele simplesmente devolve esse cara. Ele, opa, volta, não precisa fazer nada. Então, quer dizer que quando eu tenho esse caso daqui, que tem os 3 elementos, ele vai pegar e vai passar esse cara para o nosso intercala. Passou ele para o intercala. O intercala vai fazer o quê? Vai pegar e vai intercalar ordenando. Então, ele intercala ordenando. Ele vai pegar o 6.7 e colocar na posição correta. E aí, ele pegou esse cara, colocou na posição correta. Vamos ver quem chamou o 15. Vamos voltar na nossa estrutura. O 15 foi chamado aqui, ó. Aí ele volta. E aí o que acontece? Ele vai pegar esse array que já foi meio que ordenado, né? O intercala. Agora o 6.7 está aqui, né? Ele devolveu isso daqui, ele juntou essas duas posições e vai mandar intercalar. Novamente, a gente tem uma característica aqui. Esse trecho já está intercalado, já está ordenado. Ele vai juntar o 4.8 com
o 6, 7 e 10. Ele já está na ordem, vai devolver somente confirmando. Ele devolve esse trecho daqui. Para quem que ele devolve? Para quem chamou o 13. Então vamos voltar lá em quem chamou o 13. Quem chamou o 13 foi esse cara daqui. Olha ali o resultado, está ordenado. Agora o que ele faz? Ele vai pegar esse trecho de código e vai passar aqui no intercala. Então, o intercala vai ter isso daqui, vírgula. Opa. O intercala vai ter o resultado, né? Não o original. Já vai ter o arrumado. E vai ter esse outro trecho daqui. Ele vai passar isso daqui. Essa intercalação. Que vai começar na posição... não é, o início aqui é 4, né? Eu não tinha atualizado. 4 vai quebrar no 6. Então, essa é a posição 4 do array. Vai quebrar na posição 4, 5, 6. Então, quebra nessa posição e vai até o final. Ele vai fazer essa chamada aqui. E aí, vai devolver para a gente o quê? A intercalação disso daqui. Ele vai devolver esse trecho daqui. Dessa forma. Ele vai devolver isso daqui ordenado. E aí ele pega esse cara e volta. Quem chamou o 9? Vamos ver lá quem chamou o 9. 5, 6, 9. Está aqui. Ele volta para cá. Quando ele volta para cá, ele pega o resultado da ordenação da esquerda, passa lá juntamente com o resultado da ordenação da direita, que é esse trecho daqui. E aí ele passou isso daqui. Ele passa tudo isso daqui para o intercala, aí o intercala vai fazer as permutas. Ele vai pegar e colocar o que tem que colocar no seu devido lugar. Então, ele vai pegar esse cara, colocar para cá, esse cara daqui coloca para cá, e aí ele tem isso daqui. 2, 4, 7, 4, 8, 5, 1, 6, 7, tá certo. E aí ele pega esse cara daqui e devolve essa ordenação. Para quem chamou isso daqui? Quem chamou isso aqui foi o método principal. E aí ele devolve esse array todo ordenado. E aí ele voltou com tudo organizado. Então, é uma estrutura bem interessante que ele vai divide todo o problema até chegar no menor caso. Chegou no menor caso, arruma o menor caso e vai devolvendo. E aí a gente tem todas as trocas que acontecem. E aí tem os valores que vão voltando. Então tá tudo descrito bonitinho aqui quando volta. Quando não tem nada embaixo, é porque ele não mexeu, né? Ele não voltou e ele manteve aquilo dali mesmo. E aí fez. Tá aí. Esse cara daqui eu vou salvar, mas ele não vai ser um ponto Java, vai ser somente um comentário lá, né? Um arquivo, vou deixar ele até com ponto Java, né? Vou chamar lá de exemplos de troca, por exemplo, né? Vai ficar lá. Bom, para nomear é sempre difícil, né? Dar nome nas coisas é muito complicado. Salva aqui por enquanto. Aí ficou. E esse algoritmo que a gente está trabalhando, né? Esse algoritmo, ele tem um nome bem sugestivo. Eu não vou chamar ele de ordena, vou chamar ele pelo nome correto, né? Ele é o merge sort. Ele é literalmente a ordenação. Então, esse ordena é o merge sort. Então, esse daqui é o nome correto dele. Ele faz uma ordenação por junção, por, né, intercalação. É esse cara que a gente precisava ver. Só atualizando, a gente tem a nossa versão aí e a gente vê que ele ordena. Posso mexer nos valores de qualquer forma, ele sempre vai conseguir fazer essa ordenação. Por exemplo, né? Vou mexer, vou fazer um arquivo novo aqui, em branco, só para eu ter os valores originais aqui salvos, né? Para eu poder fazer qualquer bagunça. Então tá lá,
vamos mexer na nossa ordenação. Então, vou tirar esses comentários daqui agora, só para ficar mais fácil de eu mexer de um lado para o outro. Vamos supor que eu troque esses dois daqui, né? Eu quero trocar essas duas linhas por essas daqui, e depois eu vou trocar. Tá certo, acho que isso aqui já tá bom. Esse cara daqui, por quê? Porque na primeira troca que a gente viu, ele já fica o primeiro conjunto ordenado. Vamos executar, né? Para ver. Ah, ele ordenou tudo. Beleza. Continua ainda tendo as 17 trocas. E se eu, sei lá, tivesse aqui um valor 18? Ele tem que ir lá para o final, né? Eu só estou chutando para ver se ele vai. Olha lá, o 18 foi para o final. Posso ter aqui o valor 14, né? E o 14 foi para o final. Isso daqui é uma coisa bem interessante de ver, que independente dos valores que a gente colocar, a nossa ordenação está funcionando e ela está fazendo muito bem. E ela está conseguindo ajustar isso daqui da forma que a gente precisa. Esse conta chamada do ordena é importante, eu vou criar um outro, que é o conta chamadas do intercala. Eu quero saber quantas vezes o intercala foi chamado, né? Então, eu vou criar também aqui uma outra variável, que é o conta chamadas do intercala. Vamos ver quantas vezes o intercala foi chamado, né? Conta chamada do intercala. Então, para ver isso daí, eu vou lá no meu intercala, independente do que acontecer, ele vai entrar, vai contar, e eu quero saber isso daí, o que, que vai dar de resultado. Então, conta chamadas do intercala. A função intercala foi chamada tantas vezes. Vamos ver quantas vezes essa função é chamada. Isso aqui é interessante. Qual que é o tamanho do nosso array? O tamanho do nosso array é 9. Então, a gente tem um array de 9 elementos. Então, temos um array de 9 elementos e a intercalação foi chamada 8 vezes. Interessante. O ordena foi chamado de 17 vezes, legal. Eu vou fazer um teste bem legal aqui para facilitar o entendimento. Já que eu tenho as notas salvas, eu vou colocar aqui notas bem significativas, né? Eu quero ver assim, no melhor dos casos, já está tudo ordenado. Então, eu vou colocar aqui tudo ordenado. Teoricamente, não tem que fazer nenhuma troca, vai fazer isso daqui. Tá aí o primeiro exemplo. Tudo na ordem. Vamos ver quantas vezes aconteceram as chamadas do ordena e quantas vezes ocorreram a chamada do intercala. Então, vamos ver lá. 17 e 8. Ué, aconteceu a mesma quantidade. Tá. E se eu tivesse o contrário, né? Então, se eu pegar o pior caso, ele está assim, totalmente bagunçado, que é o caso do 9, do 8, do 7, do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. É o pior dos casos. Ele está literalmente invertido. Eu tenho que mudar a ordem de tudo. Vamos ver isso daqui. Opa, compilou. 17 chamadas do ordena e 8 chamadas do intercala. Deu para perceber que ocorre uma constância na quantidade de chamadas para essa quantidade de elementos? Se eu tenho 9 elementos, acontece isso. Sei lá, vamos colocar aqui mais um elemento, né? Colocar aqui o Zezé. O Zezé agora tem 10. Coloquei mais um.
Se coloquei mais um, vamos ver aqui. De 17 foi para 19. Então, ele subiu 2. E o número de chamado intercala mais 1. E se... Então, teoricamente, né? Se eu chamar com mais 1, talvez seja 21 e 11, né? 21 e 10, né? 21 e 10. Então, vamos testar, né? Vou duplicar essa informação. Agora, a Naná, 11. Estou colocando valores aqui só para a gente testar a execução. Então, ele sobe 2. E aí tem 10 chamadas. Se eu tenho 11 elementos, ele faz 10 intercalações. Faz sentido ele fazer 10 intercalações, porque ele pega de 2, ele divide no meio, divide no meio, divide no meio e faz. Vamos pensar lá, 8 elementos. Ele vai pegar e vai dividir 4 e 4. Então ele pegou 4. Aí ele vai fazer 2. Então ele tem uma troca, uma intercalação, 2 intercalações, 3 intercalações. Isso aqui vai duplicar, 6 intercalações. Né? Fez para os 2. E fez de novo, 7 intercalações. Então quer dizer que se eu tiver 8, eu tenho 7 intercalações. Vamos verificar aqui se eu tiver 8. Então, se eu tiver 8, ele vai ter que ter 7 intercalações. 7 intercalações. Muito bem. E eu tenho sempre o dobro mais 1. Então, se for 10... Não sei, né? Vamos testar aqui. Porque aqui o 15 é o dobro de 7, né? Mais 1. Então, vamos pensar aqui. Voltando ao que estava, eu tenho 11. Se for o dobro mais 1, vai ser 20. Eu vou ter 10 trocas, né? 10 chamadas do intercala. 22 mais 1, 23. Deve de ser isso aí. Vamos ver se tem algum sentido. Não, não tem sentido. Tá parecendo que as chamadas de ordenação diminuíram, né? Não, tá certo. São 10 elementos que tem, né? São 10 vezes 2, exato, é menos 1. Então é 11, não, então é 10. Não, manteve, olha lá que legal. Pensa bem, 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. Pô, então peraí. Se eu tirar 2 elementos, tirei 2 elementos, são 9. Vamos ver isso daqui. Quantas vezes? Ele faz 9 menos 1, 8. Vezes 2, 16. Mais 1, 17. Tá, vamos pegar aqui um caso bem, né? E se eu pegar aqui 2 elementos? 2 elementos, ele vai ter que fazer uma chamada do permuta, do intercala, e mais o dobro vai ser 1, 2, 3, exato, olha lá, 2, 3, é isso. Então, eu cheguei numa conclusão aqui do meu código. O meu código, ele vai ter a chamada dos nossos métodos de intercalação, né? O intercala, ele vai ser chamado a quantidade de elementos menos 1, e essa quantidade de elementos menos 1 vezes 2 mais 1 é a quantidade de vezes que o método de ordenação é chamado, por causa que ele é recursivo, né? Então, ele é chamado exatamente o dobro, só que ele tem mais 1. Então, aqui ele chama 1, 2 vezes. São 2 chamadas, só que ele tem esse cara aqui, 3 chamadas. Então, é o dobro mais 1. Tá certo. Faz sentido, né? E se eu se eu tivesse só um elemento, né? Vamos lá, pegar aqui, ó. Vou deixar só um elemento. Então vamos ver o que acontece só com um elemento. Ele não chama o intercala, porque não tem necessidade, e ele só chama o ordena uma vez. Tá correto isso? Tá corretíssimo, porque olha só o nosso ordena. Ele só ordena se eu tiver mais de um elemento. Então ele não chama os 2 lá dentro. Perfeito. E aí a gente consegue fazer uma análise do quanto esse algoritmo ele é bom. Ele é interessante porque se eu tiver muito elemento, mas muito elemento, então vamos voltar aqui. Vou fazer uma cópia. Vou juntar isso daqui. Vai dar valores repetidos, mas esse não é
o objetivo. Ó, coloquei alguns elementos, mais ou menos aí uns 100 e poucos elementos. Vamos executar? Beleza, olha lá. Ele teve aí 110 chamadas do intercalhe, então muito provavelmente ele tem 111 elementos. E aí ele fez a chamada do ordena 221 vezes. Você está notando que existe uma certa constância no que a gente está fazendo, né? Então, independente da. Olha só, é muito, muito elemento. Se eu pegar isso daqui e chamar ele também, é que a gente está fazendo verbose, né? Eu estou jogando para a tela. Eu vou comentar os verboses da vida, né? Isso daqui não me interessa por enquanto. Vou tirar isso daqui porque realmente não é objetivo. Eu não quero que seja impresso na tela porque isso aqui gasta tempo de execução. Mesma coisa aqui, ó. Tirei os comentários, a gente vai ver a execução dele. Pá, é só o tempo de imprimir na tela. Opa, então quer dizer que se eu pegar esse cara daqui, vou copiar, ó, tudo isso aqui, até lá o início. E eu vou tochar algumas vezes. Tem aí, sei lá, já está com 6.000, 7.000, 10.000. Deve ter uns 10.000 e poucos elementos. Opa, eu estourei aqui em alguma coisa que eu devo ter errado. O código está muito grande. Aí é exagerado também, né? Vamos apagar um pouco então. Até 5.000. Turututu. Vamos ver se ele compila isso aqui. Ainda está dizendo que está muito grande. É. Também quem quer fazer tanta linha, né? Vamos ver se ele vai com menos. Vamos ver quantas linhas ele vai reclamar. Ei, sacola, ainda está reclamando muito grande. Acho que não dá para fazer com muito, muito dessa forma. Teria que carregar de arquivo, né? Ficaria mais fácil ter que carregar de arquivo. Mas vamos brincar um pouco. Vamos ver aí com 1.000 e poucos elementos. Ele aceitou. Então aí já tem quase 2.000 elementos. Pá. Famosa gambiarra, né? É literalmente gambiarra. Mas olha só quão rápido ele é. Ele é muito rápido para executar. Ele não fica perdendo tempo ordenando esse negócio, né? Ficando fazendo aquelas ordenaçõezinhas pesadas, né? Vai, 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 vai. Será que isso daqui, se eu fizesse, por exemplo, no nosso selection sort, como que ficaria, né? Vou copiar o selection sort aqui. A gente tem o nosso selection sort com produto. Vamos tentar ver esse cara aqui. Vamos tentar pegar agora o nosso selection sort e o nosso método de ordenação. A gente tem poucos elementos, mas e se eu pegasse esses elementos e, né? Coloquei uns 700 e poucos elementos. Compilou. Ele já demorou um pouquinho mais para exibir, né? Mas deve ser por causa de verbose. A gente tem que tirar aqui os comentários. Mas você começa a notar que é pouco, mas eu não sei se tiver a mesma sensação, mas ele parece que demora mais. Ele tem, né, uma lentidão maior na execução. Meio estranho. Vamos ver. Se eu tirasse esses comentários daqui. Imprime, imprime. Ah, é que ele está fazendo as ordenações, né? Maior. Não quero fazer invertido.
Vamos tirar esses comentários que são inúteis para a gente. Inúteis não, né? Eles são bons para log, mas a gente não quer ver isso. A gente quer ver a impressão final, né? Então vamos ver agora. Tem menos, bem menos, 700 e pouco. O outro tem o dobro, quase 2.000. Ele dá uma lentidão bem maior na impressão. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né? E eu não sei se isso daqui é verdade, né? Cadê? Não, esse aqui... esse aqui não dá para comentar. Esse aqui não é o executável, é o anterior. Cadê? Aqui. Não, é esse aqui. Estranho, porque a gente tem aí 700 e poucos contra 2.000 e dá uma sensação estranha de execução. Pode ser por causa de um detalhe muito interessante do nosso código. Vamos analisar a notação Big O que a gente tem, né? Então vamos conversar um pouco sobre ela. A gente viu duas notações do Big O. E eu acho que essas notações... Duas? Acho que foram 3 notações do Big O, né? A gente viu 3 notações do Big O. Quando a gente está aqui utilizando essa informação, né? A gente tem os valores lineares. A notação Big O, ela tem uma característica bem legal. Ela faz assim. Se você estiver comparando algoritmos que são que têm Os diferentes, né? Que tem Osão diferente, você pode ignorar esse vezes alguma coisa, mais alguma coisa, porque, por exemplo, se você for pensar no selection sort, o selection sort é aquele algoritmo que ele vai escolher o menor e colocar na primeira posição, depois o segundo menor na segunda posição, o terceiro menor na terceira posição, o quarto menor na quarta posição. O último elemento ele não precisa aplicar, então você tem n-1. Você passa por todos os elementos menos 1, né? Então, é n-1. Esse menos 1, mais 1, menos 5, mais 5, para a gente é insignificante. Se torna uma grandeza que não tem muita utilidade, né? Assim, mais 1, menos 1 não vai ser tão diferencial. Só quando a gente estiver comparando algoritmos de grandezas iguais. Então, se a gente estiver comparando algoritmos lineares, então 2 algoritmos lineares, a gente teria que utilizar isso daí. Aí sim valeria a pena ver esses detalhes de diferença. Como que a gente pode ver isso daqui? O nosso selection sort, ele tem um esqueminha bem interessante. Vamos ver como que ele é, né? Vamos dar uma olhada no nosso selection sort. O nosso selection sort, ele tem aqui o nosso código. Então, ele tem a execução dele, está aqui o selection sort. Ele tem um laço que vai iterar, né, até o penúltimo elemento, mas a gente já viu que a gente vai desconsiderar isso. Então, aqui ele vai ter quantas execuções? N execuções. Então, qual que é o tamanho do vetor? Sei lá, o nosso vetor de ordenação para ser ordenado tem 10 elementos. São 9 execuções, a gente vai contar aí, então, em 10 execuções. Então, N é o tamanho, é o número de execuções que ele vai ter aqui. Legal, então a gente tem N. Só que ele tem esse busca maior aqui, ou busca menor, né? Que a gente tem um invertido e o outro. Ele tem o busca menor. Vamos dar uma olhada no busca menor. O busca menor, ele também vai fazer uma pesquisa no array completo. Então, a gente tem N vezes N. Quando a gente tem N vezes N, a gente tem N vezes N, tá aqui, né? A gente tem N quadrado. Então, aqui eu tenho N vezes N. Então, quando a gente faz o N vezes N, que a gente dá ao quadrado, a gente tem essa execução daqui. Essa execução é muito importante. Por quê? Porque é o tempo que o nosso algoritmo está levando para fazer as coisas. E isso daí é uma coisa que demanda uma dor de cabeça complicada, né? Ele é um algoritmo quadrático. Os algoritmos quadráticos, eles são bons enquanto são pequenos. Então, até uma determinada quantidade, ele tem uma performance interessante, né? Então, com poucos elementos, você vê que são poucas operações, não é tão significativo assim as diferenças. Só que, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que as diferenças começam a ficar cada vez mais gritantes.
Tanto é que, se a gente imaginar aqui para 1024 elementos, a gente tem 1 milhão de permutações, né, de varreduras. Então, é 1 milhão de vezes que ele varre o array. Né? Então, é muita coisa que ele vai passando, né? São muitos passos que ele tem que executar. E isso daí é um problema computacional complicado, porque eu tenho que ordenar 1 bilhão de elementos. Então você faz 1 bilhão vezes 1 bilhão, e é isso, a quantidade que a gente vai ter é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa, é muita operação. Isso daí, assim, você poderia imaginar, faz uma máquina melhor. Mas até quando a gente vai melhorar as máquinas? Até quando é possível melhorar a máquina em detrimento a um algoritmo de ordenação? E se isso daí precisar ser ordenado de forma mais rápida, né? A gente tem aí, então, algumas outras possibilidades que são possíveis a gente fazer. O nosso selection sort, ele é um algoritmo quadrático. Então, ele é ruim, ele não é performático, ele é muito ruim. Então, conforme cresce a quantidade de elementos, ele fica extremamente demorado a execução. Quanto mais elementos, mais demorado. Quanto mais elementos, mais demorado. A gente fez com 700, já não ficou tão legal, já dá para perceber. Isso contando que a gente está rodando local, numa máquina com bastante memória, com um processador bom. Agora, você pegar uma máquina de um cliente e colocar uma tarefa dessa tão onerosa e você não sabe qual que é a máquina que o cliente tem, pode ser um problema. Daqui a pouco ele tem uma máquina bem antiga, com pouca memória, com um processadorzinho mais fraquinho, né? Mais fraquinho, e aí a gente tem essa sensação aumentada. Você vai ter a percepção que realmente o algoritmo está demorando para ser executado. E aí você começa a ter problemas de performance na utilização dele. E se agora eu tivesse um algoritmo que fosse melhor? Porque o linear é interessantíssimo, ele é super bacana o linear. Então, quando eu trabalho com algoritmo linear, então quando a gente está brincando com o algoritmo linear, né? Então vamos fazer deixa eu só apagar esse gráfico daqui. Vamos fazer esse gráfico de novo e vamos ver aí o que acontece no algoritmo linear. Cadê o do gráfico? Aqui. Eu quero utilizar o gráfico, eu gosto muito do dispersão para esse tipo ou de linha. Aqui. Esse cara aqui. Quando a gente está trabalhando com um algoritmo linear, que ele cresce linearmente, é interessante. Olha só, a diferença entre n e 2n é grande. A gente vê que no início não é tão gritante, mas conforme a quantidade de elementos aumenta, a gente percebe que fica estranho. Isso daí realmente é complicado. Mas e se, por acaso, eu quisesse fazer uma comparação deixa eu só deletar esse cara aqui. Agora, e se eu quisesse comparar um algoritmo linear com um algoritmo quadrático? Então, vamos pegar aqui o algoritmo linear e até o final, e vamos pegar um quadrático aqui e vamos comparar. Esses dois daqui, o que vai acontecer? Vamos pegar novamente lá o dispersão em forma de linha. Tenso, né? Porque olha só, você nem percebe o algoritmo linear crescendo. Ele cresce, ele está crescendo sim, mas ele cresce tão pouco comparado ao quadrático que fica uma coisa absurdamente estranha. Ele chega num ponto que o quadrático ele estoura e vai, sobe, 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 sobe. Isso daí é ruim para a gente. Para a gente que está trabalhando com algoritmos, é importante a gente entender qual que é a melhor solução. Então, nesse caso daqui, não ficou legal. E aí, o que acontece? A gente teria que ter algum intermediário entre esses dois. A gente tem um algoritmo que é um algoritmo muito bom, que ele é deixa eu inserir à esquerda. Ele tem um valor bem interessante, né? É bem legal de trabalhar, que
ele é um algoritmo constante. Então, a gente tem aqui o algoritmo constante. O algoritmo constante é isso daqui. O que acontece? Nós temos aqui, o algoritmo é constante. Vamos ver o gráfico do constante, né? Parece ser bobeira fazer um gráfico desse, mas eu acho que é importante para a gente visualizar, né? Ele é constante. Literalmente é constante. Tá lá, único. Ele não altera. Quais são os algoritmos constantes que a gente poderia ter? Pegar o primeiro elemento de um array, pegar o elemento do meio do array, pegar o último elemento de um array. Então, quando eu acesso diretamente o primeiro elemento, ou o elemento do meio, ou o último elemento, né? Quando eu faço acesso direto a um elemento, isso aí é um algoritmo, é uma ação, uma função. Isso daí é chamado de tempo constante. Então, a gente tem O de N, O de 1. Então, ele é constante. Esse cara é bem legal, porque ele facilita mais ainda a nossa vida. Então, a gente tem essa possibilidade de ter o Ozão de 1. Então, tá aí a possibilidade de ter o Ozão de 1 aqui implementada. Bacana, joia. Mas só que esse daí seria o ideal, né? Então, ele tem um tempo constante e é uma coisa só. E isso daí é ótimo. Então, esse cara daqui, deixa eu só fazer lá a mesclagem, né? É o constante. Esse cara era o perfeito. Então, se eu tenho 50 mil elementos, o tempo é único. Mas tem ainda alguém que pode ser melhor do que, sei lá, do que o linear e o constante, entre o linear e o constante, pode ter alguém que é melhor? Sim, pior que tem. Então a gente tem um algoritmo que pode ser mais interessante. Ele é o algoritmo logarítmico. E aí a pergunta é: vocês lembram o que é um algoritmo logarítmico, né? Que vocês lembram o que é um algoritmo logarítmico? Vocês lembram o que é um logaritmo de um número? Quando você tenta fazer uma exponenciação, então quando eu elevo um número ao quadrado, por exemplo, eu elevo um número à potência 2, você tem ele vezes ele. Aí agora, você fazendo isso, você obtém a resposta. E se você tiver a resposta, e você tiver a base, e quiser saber qual expoente causou isso, você pode usar o logaritmo. Ou, se você tem o resultado e tem o expoente, você quer saber qual número que foi elevado ao quadrado que deu, por exemplo, 1024. Qual número que elevado ao quadrado dá 4? Qual número que elevado ao quadrado dá 12? Esse daí é a operação logarítmica. Isso é bem bacana. Então, tem várias possibilidades interessantes com logaritmos. Eu acho bem bacana. Deixa eu só achar uma referência para falar para vocês. Tá aqui. Mais um pouquinho. É esse daqui. Nós temos umas notações bem complicadas que a gente pode ter do Big O, mas é bem interessante a gente entender quando que cada uma delas é útil e para que a gente tem essa notação, né? A notação do Big O, ela acontece em alguns momentos estranhos da nossa vida. Isso eu acho bem legal. Porque, assim, quando você está trabalhando com um algoritmo, o nosso objetivo principal, né, é terminar ele. Você simplesmente está querendo resolver o algoritmo. Pô, perfeito. Acho que é muito bom, muito válido. Mas não adianta a gente entregar uma solução se ela é uma solução que é inviável computacionalmente. Quando a gente está construindo soluções computacionais, é importante a gente entender que a solução tem que ser montada e tem que ser trabalhada de acordo com o que a gente está fazendo, né? Não adianta eu querer montar um algoritmo super lindo, maravilhoso, mas eu não tenho máquina para rodar ele. Ou pior ainda, ele não roda na máquina do meu cliente, que é um outro problema considerável, né? Como que eu vou fazer com que aconteça aí a execução do meu cliente, né? Isso daí é uma coisa importante, a gente tem que pensar nas execuções. Hoje, no mundo de internet, a gente tem um problema um pouco pior, porque a gente tem muita coisa que acontece em servidor. O cliente, ele só obtém o resultado.
Imagina que nós tivéssemos a necessidade de fazer as ordenações da nossa lista de produtos, colocando em ordem alfabética, por exemplo. E a gente tem que ordenar isso daí na mão. É um processo que tem que rodar. Se a gente fizer um client-side, né, fazer rodar do lado do cliente, a gente pode onerar o lado do cliente. E se eu ordenasse do lado do servidor e entregasse para o cliente? Legal. Se eu utilizar, por exemplo, o nosso algoritmo quadrático do selection, do insertion sort, um cliente executando pode ser que não faça nem cosquinha, né? Com 10 mil elementos aí, a gente consiga ordenar isso daí numa boa. O problema é que você vai ter concorrência de vários clientes buscando essa lista de produtos. E aí, quando a gente tem a concorrência de vários buscando e gerando, né, rodando a execução desse algoritmo, a gente vai ter uns probleminhas surgindo. E aí você vai ter literalmente um problema de performance no teu sistema. E isso é complicado e precisa ser resolvido. A única forma de resolução é você entender o que a gente tem feito, o que a gente fez e corrigir isso. E a gente vai fazer as correções. Então, vamos fazer as correções para a gente ver, né? Existe uma possibilidade legal que é antes do linear. Então, antes do linear, tem aí uma possibilidade de fazer um algoritmo que ele é interessante para a gente. Esse algoritmo, ele é log de n. Então, é o logaritmo de n. Como que a gente vai calcular isso daqui? Ele é igual ao log, acho que tem essa função aqui, desse cara. Ele tem valores extremamente interessantes para a gente. Olha só que legal. Quando eu falo log de n, olha só, para 1000 execuções, você tem aí 10 operações, tem 3 operações. Quando você tem 512, tem quase 3. Se você tiver 64, você não tem 2. 100, você já tem 2 operações. Então, é um algoritmo extremamente performático. Ele é muito bom, muito rápido. E aí a gente tem algumas características legais, né? Ele é muito rápido. Se a gente for pegar aqui, só colocar o nomezinho dele, né? Um algoritmo logaritmo. O Big O logaritmo. Então, vou só diminuir aqui a exibição, não precisa ficar exibindo toda essa quantidade. Então, vou pegar esse cara daqui, que é o padrão, vou pegar o n e vou pegar aqui o logaritmo para a gente ver, né? Esses 3 para a gente comparar. Montando um gráfico, vamos ver o que dá de diferença nesse gráfico daqui. Log de n. O log de n ficou tão insignificante, né, que parece uma linha reta. Então, ele comparado com o linear, ele é muito bom, mas ele é muito bom. Então, pô, vamos ver somente ele. Se eu pegasse para ver como que é a curva dele, né? Como que essa curva daqui é desenhada no gráfico. Então, vamos pegar aqui a nossa dispersão, vamos ver. Olha só como que ele é. Quando você começa com uma determinada quantidade de elementos, né, você começa a crescer, ele cresce muito rapidamente, mas depois ele estabiliza e ele fica estável. Então, ele tem assim uma estabilidade muito grande. Então, quanto mais elemento eu tenho, mais performático ele é. Ele é extremamente performático. Só que a gente tem algoritmos que, né, para ter esse daqui, aonde que eu tenho esse algoritmo, o log de n? Busca binária. Busca binária é isso daqui. Porque você tem a busca binária, como a gente fala, binária, 2, né? 0 ou 1, né? 2 elementos. Você pega lá 8 posições. Ele tem que estar obrigatoriamente ordenado. Então, você tem 8 posições. Você pega a posição do meio. Isso daí é um algoritmo constante que nem a gente viu. Acessar a posição do meio.
acessei a posição do meio, ela é maior do que a posição do que o valor que eu estou procurando? É maior que a posição que eu estou procurando. Então quer dizer que todos que estão acima não me interessa, eu pego a metade. E aí ele procura no meio de novo. O algoritmo constante, então você tem O de 1 vezes O de log de N. Então o tamanho dele é logaritmo. Ele é uma busca extremamente rápida. Então quando você vai pesquisar utilizando a busca binária, quando você tem 8 elementos, então você pega o 8, divide por 2. Então você tem a primeira ação. Então você tem 4. Pega 4, divide por 2. Você tem a segunda ação. Você tem 2 agora. Agora você pega o 2 e divide por 2. Beleza, você tem 3. 2 elevado à terceira potência é 8. Então eu sei qual que é o tamanho do meu array, 8. E eu quero saber quantas operações que eu vou ter. Eu sei que é sempre o logaritmo na base 2, então qual número elevado qual número que eu elevar o 2, né? Então, o 2 elevado a qual número vai me dar 8? O 2 elevado a qual número é 8 é o 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, eu tenho 3 operações. Então, para um array de tamanho 8, eu tenho 3 operações. Mas se eu pegar agora um array... Nossa, é verdade. Tá. É que esse aqui é na base 10, a gente tem que fazer na base 2, né? Ele tem na base 2? Tem, sim. Só que não é vírgula, né? Só corrigir, não é vírgula, é ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Log 2. Deixa eu procurar, eu não sei a função logarítmica no LibreOffice. Deixa eu descobrir isso daqui rapidamente, né? Vamos procurar a função logarítmica. Eu tenho log... log 2 e log 10. Seria log mesmo. Eu tenho a base, sim. Aqui. É esse cara. Volta à base 2. Eu não tinha feito isso. Vai se entender. Tá aí. Agora sim. Estava achando estranho esse valor tão pequeno, mas agora está correto. Vamos ver aqui então como a gente tinha feito, né? Pega esses dois. Olha só que legal que é o nosso gráfico. Ele vai ficar muito parecido, ele não vai mudar muito, não. Tá lá. Ele cresce e fica constante, né? Então vamos ver agora se eu fizesse esse cara. Então, o de elementos com o logaritmo e o linear, né? Então, esse com esses dois aqui. Só para a gente ver graficamente o que acontece, né? Dispersão, pá, aqui, foi, concluiu. Você nem vê a diferença, continua a mesma coisa. Você nota, se você olhar bem de perto, você vai notar aqui na linha que ela sobe um pouquinho, cara. Ela sobe muito pouco. Sobe muito pouco, enquanto ele cresce muito rápido, né? Então, assim, é insignificante quando você tem uma função logarítmica, né? A complexidade é muito legal nesse ponto aqui. Só que eu tenho uma possibilidade. Então, eu tenho uma possibilidade bem legal que é o algoritmo do merge sort, né? O algoritmo do merge sort, ele tem uma busca linear e ele tem depois uma busca quadrática. Então eu tenho uma busca logarítmica que ele vai dividindo. Então ele tem o linear e o logarítmica. Então ela é uma intermediária. Ela, né, tem aqui uma opção intermediária. A opção intermediária é o n vezes o log de n. Ela também é uma função logarítmica, né? Então, tá lá a função logarítmica. Vamos ver como que essa aqui fica. Então, é exatamente igual a essa, só que eu vou multiplicar
pelo n. Então, está aqui, nossa função logarítmica. Ela cresce um pouco mais, mas olha só, ela cresce, mas ela não, ela é maior que o linear, mas ela é bem menor que uma quadrática, né? Então, se eu pegar e ver a curva que ela faz, você vai ver que a curva é muito interessante, é parecida com a curva do somente logarítmico, né? Então, tá aqui. Opa, deixa eu só pegar. Só que ela é embarrigada para baixo, a logarítmica é embarrigada para cima, né? Então, só para a gente ver. Gráfico, dispersão, linha, avançar, 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 concluir. Ela cresce, mas ela tem uma embarrigadinha. Ela faz uma curvaturazinha para cima. É bem leve, mas ela mantém-se em uma constância muito interessante para a gente. Isso daqui é a nossa busca por seleção, por intercalação, né? Nossa ordenação por intercalação, nosso merge sort. Esse cara daqui é o O de N vezes log de N. E esse cara daqui é o nosso Ozão de log de N. Tá aí os nossos logarítmicos, né? Tem vantagens e desvantagens em cada um deles. Obviamente, o ideal seria a gente ter algoritmos constantes ou logarítmicos, mas infelizmente não é uma verdade isso daí. Não é sempre que isso é possível. Mas a gente tem aí o nosso merge sort sendo um n log n. Então, esse n log n, ele não é linear, mas ele é melhor do que um quadrático. E a gente tem um último caso, e aí esse caso é complicado, não dá nem para brincar muito, que é o fatorial. Então, a gente tem n fatorial. O n fatorial é um crescimento absurdo, mas ainda existe aplicação para esse tipo de algoritmo, né? Como eu já comentei em outros momentos, por exemplo, quando você tem a resolução do problema do caixeiro viajante, que você quer otimizar lá o quanto ele vai andar, né? É um problema de grafo, né? Você tem lá um problema literalmente exponencial, porque para cada um ele tem trocentos mil possibilidades. Então, por exemplo, para 5 cidades, ele tem 120 possibilidades. Para 6, ele tem 720. Então, já dá para ver como que ele cresce, né? Então, ele cresce muito, 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 muito. E assim, até alguns poucos elementos, a gente falou 6, ele já bateu 720. Acho que nem com 8 a gente tem um maior. Se olhar aqui na linha do 8, ó, na linha do 8 elementos, 512. Com 6 já bateu 720. Com 5, a gente já tem mais do que todos eles. Com 5 elementos, a gente já vai ter aí 120, que é o dobro do cúbico, que já é muito ruim. Então, assim, o algoritmo fatorial, né, é muito complicado. E, obviamente, a gente tem o exponencial, aonde é 2 elevado a n, né? Também temos essa possibilidade aí do 2 elevado a n. Então, a gente tem essa possibilidade ainda, né? Também é ruim, muito ruim. Que ele cresce também de uma forma muito brutal. Mas tá aí, ele também faz parte dos exponenciais, né? Fica aí as nossas notações, só para a gente guardar essas informações aí de como que os nossos algoritmos eles podem crescer. Então, salvando isso aqui para deixar atualizado para vocês, vamos conversar então só para fechar o que a gente viu, né? E como que funcionou aqui a nossa brincadeira. Deixa eu voltar com os nossos valores, né? Só para acho que é alguma coisa parecida com isso. Vou colocar esse aqui no lugar, que eu acho que vai ficar melhor didaticamente, né? Tá aí.
só para a gente manter os valores que a gente está visualizando, né? Fica, acho que, mais tranquilo aqui de ser entendido, né? Só para a gente ver que era isso daqui que estava acontecendo. A gente viu aí um algoritmo recursivo de ordenação. Temos mais um algoritmo recursivo. Esse algoritmo, ele é melhor, em não todos os casos, mas ele é melhor que o que a gente acabou de ver, que é o merge sort. Só que ele tem alguns problemas. Ele pode ser melhor ou pode ser pior do que o merge sort. Então a gente tem aí probleminhas nele e a gente vai fazer ele na próxima aula. A gente começa a desenvolver ele na próxima aula e a gente vê o que acontece. Esse daqui, então, fechou com o merge sort. O merge sort, olhando, parece uma coisa extremamente simples, né? Mas a gente viu que ele é um algoritmo que eu acho muito bonito, ele é recursivo, eu gosto bastante dessa forma de funcionar, e a gente vê que ele se chama, e a gente entendeu que essa técnica dele se chamar, que é a recursão, ela é dada pela técnica do dividir para conquistar. O dividir para conquistar e a recursão, eles têm que ter uma solução, ele é feito em 2 passos. O primeiro passo é criar o caso base. Então, o caso base é quando o nosso programa ele para de executar, a nossa função para de ser chamada, chamada recursivamente, então tem que estourar em algum momento. Então, a gente tem um caso base e depois a gente tem o caso recursivo. O nosso caso base é esse daqui, quando a quantidade de elementos é 1. Então, se eu tenho quantidade de elementos 1, eu não preciso mais chamar, que não existe necessidade da recursão. Só a título de curiosidade, o que aconteceria se eu não tivesse esse teste daqui? Né? Eu tirei o teste. O que vai acontecer com o meu algoritmo? A gente vai ter aí um probleminha. Vamos ver? Executando, puf, estourou o nosso algoritmo. O que ele deu aqui? Ó? Vamos rodar para cima, sair daqui do nosso terminal. Ó. A quantidade de chamadas que ele teve. Ele chamou esse método, o merge sort que a gente criou, muitas e muitas e muitas vezes. O erro que ele gerou, isso aqui não é uma exceção, é um erro, é uma outra classe de problemas que a gente tem. O erro é o Stack Overflow. Ele estourou a pilha de chamadas. Ele chamou tantas vezes, mas tantas vezes o método que, infelizmente, ele estourou. E aí a gente tem esse probleminha acontecendo. Esse cara daqui, se você quiser ver né, quando estoura, eu vou fazer aqui um systemout.println. Vamos mandar imprimir o contador, né, das chamadas. Vamos ver o que acontece aqui. Pum, estourou. Vamos ver quando que ele estoura, né? Então, olha lá, ele vai mostrar a pilha e ele estoura aqui, ó. Ele chegou em 5.666 chamadas do método. Ele chamou esse cara tantas vezes, mas tantas vezes, que ele estourou. Então, o nosso limite aqui, no meu caso, foi 5.664 vezes. Chamou 5.664 vezes e ele fez... estourou, literalmente. Não aguentou mais fazer chamadas à pilha. Isso daqui é um problema considerável, porque quando a gente faz esse tipo de ação e a gente verifica ele estourando, a gente descobre que a gente só implementou o caso recursivo, a gente não implementou o caso base. Fizemos agora a implementação do caso base, a nossa recursão agora, pá, funciona e ele traz tudo bonitinho, tudo bem esquematizado. Obviamente, se vocês quiserem, eu vou até tirar já para deixar o código sem os comentários, né? Para que vocês possam ver os passos de troca, né? Que eu acho que são interessantes, os testes e as opções que ele selecionou. O que ele fez, né? Então tá aqui os nossos comentários retirados. Eu acho que agora fica legal e a gente consegue ver esse cara daí trabalhando bonitinho. E aí a gente consegue ver que tem as trocas, né? Acontece elas,
tudo bonitinho, depois ele mostra ordenado e está lá a solução do nosso problema dado. É isso daí. Eu acho que é bastante coisa. Eu recomendo fortemente vocês darem uma estudada nesse algoritmo, entenderem, procurarem vídeos complementares, leituras complementares. Temos o plantão de dúvidas e monitoria. Eu recomendo procurar, se tiver dificuldade, o nosso monitor. É muito importante isso daí para que te ajude a solucionar as dúvidas que esse algoritmo possa ter deixado. Recursão não é um assunto simplório. Como eu disse, ou a gente ama ou a gente odeia. Quem ama de primeira legal é porque entendeu. Para você gostar de recursão, você tem que entender ela. Faz parte do processo. A gente viu que esse algoritmo merge sort, ele é um algoritmo Ozão de n log n, então ele é bom, ele é melhor do que um algoritmo quadrático, que nem a gente viu aí, que é o caso do selection e do insertion sort, mas a gente sabe que tem uma outra possibilidade aí que eu já comentei, que vai ser o algoritmo da próxima aula. E aí fica, por enquanto, por aqui. Vou parar essa gravação porque eu acho que já está no momento.